Então, assim, ó, deixa eu explicar para vocês, mais algumas coisas. Isso aqui é meio que até uma aula extra, assim, ela adianta conteúdos de outras aulas e, apresenta alguns aspectos práticos aqui, porque as tarefas que vão ficar para as próximas semanas, elas são tarefas práticas, então eu queria, mesmo que não de forma completa, mas adiantar algumas coisas aí que eu acho que são relevantes para vocês, eh se organizarem aí para as próximas tarefas, tá. Então nessa aula aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente lida com valores faltantes aí, né, missing values aí para um dataset, né. Falar um pouco sobre dados que são categóricos aí, como que a gente features que são discretas também, né. E um pouquinho sobre seleção de features. Acho que é legal também vocês já irem pegando um pouco de sensibilidade, porque daí se vocês quiserem usar isso para testar na tarefa prática aí que tá para vir, eu acho que pode ajudar, tá. Então, o que que é o missing data, né? Isso aqui é uma parte bem prática, tá. Então se eu tenho lá a nossa matriz de features lá, né, sei lá, estou esperando valores, reais aqui, né, e eventualmente pode acontecer que alguns desses valores estejam faltando, seja por falha de sensor, ou aquela medição você não conseguiu fazer naquele momento, então aquele valor veio faltando, né, aquele ponto tá, faltante na tua tabela de features, né. E aí existe uma forma como esses caras normalmente aparecem, né, nessa tabela, que são os nota numbers, né, nuns aqui, ou valores nulos, né. Isso aqui atrapalha muito, né, o nosso processo, porque, né, esse valor aqui ele se propaga ao longo de todas as operações que são feitas com esses números, né. Então se eu fizer qualquer coisa com essa coluna de features aqui que tem um nota number, esse nota number vai aparecer dali em diante e vai complicar toda a nossa análise, né. Então o ideal é sempre a gente tentar ver se de cara a gente não tem esse problema aqui, e já tentar tratar ele, ou retirar o dado, ou, enfim, usar algum recurso aí que minimize a influência desse negócio e, na verdade, até retire ela completamente, né. Então eu vou colocar um código aqui rapidamente para vocês darem uma olhada. Esse código são os códigos da aula 4 já, tá. Então que é uma aula de construção de bons datasets aí para processamento, né. Então eu criei um dataset artificial aqui, um CSV, né, estou criando um dataset, arbitrário aqui, e no meio dele eu estou forçando ali alguns nota numbers ocorrerem, tá. Então eu estou colocando aqui, por exemplo, na coluna C aqui, ó, aparecendo um nota number para a gente trabalhar com eles na sequência ali, né. Aí o que que dá para, né, perceber aqui, né, botar um array desses caras aqui, tem algumas funções do próprio pandas ali, né, que é esse drop NA aqui, né, por exemplo, né, no eixo zero posso escolher o eixo das linhas ou colunas, né. Esse drop NA aqui ele vai remover, se tiver num eixo a linha, se tiver em outro eixo a coluna, todos aqueles dados que contêm nota number. Então, por exemplo, aqui se for as linhas, né, eu vou remover a linha um e linha 2 completamente, né, por conta desse nota number. Então é como se esse dado aqui eu tivesse perdido esse exemplo um e 2, né. Também posso fazer isso com features ali, né, colunas, se o axis for 1, tá. Eh, então, esses são alternativas aí para tentar, equacionar. Claro que isso não é bom, porque a gente acaba perdendo dado, né, e aí eventualmente a gente pode, ficar, eh, deficiente em função daqueles dados que a gente tá removendo, tá. Então uma primeira alternativa seria usar esse drop NA aqui, que é um método do próprio pandas ali para esse tipo de solução, tá. Uma outra alternativa aqui, ó, antes de eu passar adiante, é você completar esses dados faltantes de alguma forma, né. Então existem, eh, metodologias também, né, que você pode trocar, por exemplo, pelo valor médio daquela feature, ou a mediana, enfim, existem várias abordagens para isso, né. Aqui no scikit-learn tem esse método simple imputer aqui, que ele coloca, por exemplo, vai pegar todos os caras que são not a numbers e vai trocar pelo valor médio, né. Então, isso é uma maneira de você evitar com que você perca ali aquele dado, né.
Uma outra função também é essa fill-NA aqui do Pandas, né, que permite você colocar, completar o dado com a média, que é mais ou menos a mesma ideia aqui, né. Então, as 2 alternativas, ou remover ou inserir alguma coisa que completar aquele dado ali, são possíveis, né. Aí, eventualmente, só testando isso com o teu modelo pra você saber o que que, né, vai te causar menos impacto do ponto de vista negativo aí, né. Além disso, tem uma outra técnica bastante comum quando a gente está mexendo com dados categóricos aqui, né. Então, categórico significa que, você tem uma feature que é discreta, né, e ela pode ser discreta de 2 maneiras, ou ela pode ser nominal, ou, ordinal, né. O que que significa isso? Features que são ordinais aqui, né, são features categóricas discretas, né, e que a ordem importa, né. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma feature lá no teu dataset que é tamanho de camiseta, e o tamanho, por exemplo, XL, L, M aqui, né, até P, sei lá, né, essa ordem importa, né. Então, se você for converter isso aqui para alguma coisa numérica, né, que é importante, né, porque coisas não numéricas não são tratáveis aí nos frameworks, né. Então é legal você, refletir essa ordem. Então, por exemplo, na tua codificação, esse cara aqui poderia ser, sei lá, número 4, esse cara aqui número 3, 2 e 1, por exemplo, né. Então esse tamanho aqui está sendo refletido pelo tamanho do número mesmo, né, de uma certa forma, né. Features que são, nominais, ou seja, que elas não têm a ordem não importa, né, por exemplo, seria a cor da camiseta, né, se é branco, preto, isso aí não tem uma relação de um ser maior que o outro, né, e aí essa categorização aqui, em geral, não é tão usual. E esse número, eventualmente, não precisa refletir isso, né. Uma coisa que se faz para features que são nominais, né, então, por exemplo, se eu tenho a camisa pode ser vermelha, verde ou azul, né. A gente usa uma codificação chamada one hot encoding aqui, né. Ou seja, você vai criar um vetor binário aqui, então aquela tua feature vai virar 3 colunas e, por exemplo, se for vermelho vai ser 1, 0, 0, se for verde 0, 1 e 0, e se for azul 0, 0 e 1. Dessa forma você acaba que não compromete aí não coloca um valor, né, algo, né, nesse sentido aqui, que eventualmente pode comprometer a tua interpretação. E aí, essa codificação ela ajuda inclusive na separação das coisas, assim, naquele teu espaço de features, né. Então é bem comum usar a abordagem, one hot encoding aqui. Deixa eu mostrar alguns exemplos disso, tá. Eu não estou falando o estimator aqui, a transformer do scikit-learn, acho que vocês naturalmente vão se dar conta disso aqui, né. Vão ter que usar, então vão ter que passar por aquilo sem necessariamente ter que falar aqui. Então eu estou criando um dataset aqui que ele tem uma, 2, 3 features e um label, né. Então é o cor da camiseta, tamanho, preço e a classe, se vai ser um ou 2, sei lá o que que isso significa, né. Então features que são ordinais, eu estou colocando um número aqui, ó, estou fazendo um mapeamento, se for XL é 3, se for L é 2, se for M é 1. E aí eu aplico esse mapeamento aqui no meu data framing do pandas aqui, né, esse que eu criei aqui, e aí ele está trocando ali o size pelo número, de acordo com aquele mapping, né. Poderia até fazer uma coisa mais inteligente, né, para tentar pegar e fazer um for disso daí, e ele mesmo identificar quais são todos os objetos que tem, e aí buscar essa numeração e ele automaticamente gerar essa esse processo, né. Também poderia fazer um mapeamento inverso aqui, né, acho que na verdade é isso que está aqui inclusive, né. Mas em todo caso é só para mostrar que variáveis que são ordinais eu preciso seguir essa numeração, né. O label da classe aqui, ó, estou colocando classe 2 vai ser número 1, né, classe, 1 vai ser número 0, então estou trocando aquele label string, né, por um label também numérico, né. Aí estou fazendo de transformação direta, inversa, usando esse label encoder aqui, também dá para usar, né, do pandas, né, do scikit-learn, perdão. E no fim aqui estou mostrando um esquema de como que você pode fazer o one hot encoding, né. Então estou fazendo o one hot encoding aqui para deixa eu ver o que que é.
Se não me engano é para cor mesmo que eu estou usando. Deixa eu ver onde é que tá aqui. É, para cor. E aí eu estou usando esse método chamado One-Hot Encoder aqui, ó, para transformar, todas as linhas da coluna zero ali daquele array, né, estou fazendo um reshape ali de tal maneira que ele está trocando aquela primeira coluna por outras 3, sendo que a representação da cor agora é feita por One-Hot Encoding ali, né. E aí com esse One-Hot Encoder aqui do Scikit-Learn, ele já faz tudo isso automático para você, e aí o dataset final fica com essa cara aqui, né, pra gente poder manipular, enfim, né. Ele deu uma reorganizada aqui, mas, enfim. Então isso aqui é só para mostrar como que você faria essas mudanças, né, se caso você precisar, e talvez você vá precisar isso para as tarefas que eu vou deixar na sequência aí, tá. Aqui tem uma parte de divisão do dataset treino e teste e tal, mas isso eu vou deixar para falar na sequência, deixa eu voltar para os slides aqui, tá. Outra coisa muito importante que você vai, né, vai ter que fazer isso em algum momento, e acho que para as 2 tarefas aí que eu estou passando para vocês, vocês vão ter que fazer isso, é o chamado feature scaling aí, né. Então o que que é o feature scaling? É uma normalização. Então eu tenho 2 alternativas para normalizar cada coluna do meu dataset lá, né. Uma é normalizar entre um valor mínimo e máximo, então -1 e 1, 0 e 1 e tal, né. A fórmula que faz isso é essa formulazinha que está aqui, né. Ou a f um esquema que subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Ou seja, ela fornece aí uma coluna de feature com média nula e desvio padrão unitário, né. Aqui está um exemplo, uma feature que varia de 0 a 5, como que seria a versão dela com média nula e desvio padrão unitário, e entre 0 e 1, né. Então isso aqui é mais ou menos uma ideia aí de como que essas coisas operam, tá. Uma outra coisa que pode ser importante para vocês aí, quando vocês forem fazer o trabalho, deixa eu só mostrar aqui rapidamente se tem normalização. Tanto o Standard Scaler quanto o Min-Max Scaler estão disponíveis aqui no Scikit-Learn, tá. Então é só você fazer um fit transform nos dados de treino, que ele vai normalizar, e se quiser fazer nos dados de teste, é a mesma coisa, só aplicar isso, tá. Treinamento, treinamento, teste, teste. Então tanto o Min-Max quanto o Standard Scaler. Eu acho que o Min-Max por padrão ele é entre 0 e 1. Tem que ver aí depois a documentação do sklearn para isso, né. A última parte aqui dessa aula é uma coisa que eu vou falar, vai ter uma aula só sobre isso, mas eu sei que alguns de vocês podem ter interesse em tentar testar, tá. Essa abordagem, que é tentar reduzir o número de features que você tem no teu dataset. Então, por exemplo, nos problemas lá que você vai tratar, pode ser que você tenha, sei lá, umas 10 features, 20 features, e aí você queira remover essas features. Você pode remover se você achar que elas não têm relevância, ou eventualmente usar uma metodologia para isso, né. Em geral, muitas features estão associadas a um problema de overfitting, tá. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante, né. Mas uma alternativa para tentar minimizar o overfitting aí, é coletar mais dados, tá. Isso aqui nem sempre vai ser possível, nos casos aí das tarefas não vai ser possível, né. Outras alternativas são, né, colocar regularização, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, bastante sobre isso na próxima aula. Tentar usar o modelo com menos parâmetros, isso a gente não vai fazer aqui, tá, por enquanto. Ou reduzir a dimensionalidade, reduzir o número de features aqui de acordo com algum tipo de metodologia, tá. Deixa eu falar rapidamente sobre regularização, já falei sobre ela antes, mas deixa eu, retomar aqui que ela é importante, tá. Regularização, normalmente ela é um termo extra, né, que a gente vai inserir a uma função custo. Então o que que eu tenho lá nos problemas de machine learning? Eu tenho uma loss function, que, por exemplo, é o erro de classificação, né, ou é o erro de classificação mais a margem, no caso da SVM, ou é a probabilidade lá no caso da logistic regression, ou é o ganho de informação no caso da decision tree e tal, beleza. Cada método vai ter a sua loss function lá, e em geral está relacionado aí o erro de classificação e erro de regressão, tá. A regularização é um termo que a gente vai adicionar aqui, então eu vou adicionar um termo que normalmente tem um parâmetro de regularização aqui.
lambda, sei lá, né. Então eu vou adicionar uma regularização, e essa regularização vai tentar fazer com que os modelos, os nossos modelos, eles sejam, menos complexos. Isso aqui vai ficar meio vago essa semana, mas, depois eu vou simplificar um pouco essa explicação mais adiante aí, né. Vou tentar detalhar os pontos que eu acho que são relevantes, né. Mas essa regularização ela vai tentar deixar o modelo menos complexo, ou seja, ela vai pegar os valores, por exemplo, se for uma função WTX, o W que multiplica cada um desses x aqui, ele vai tentar deixar num valor mais ou menos parecido para todos os Ws e para todos os x, de tal maneira que quando eu tenho, sei lá, um vetor x1, x2 e x3 que vai ser multiplicado por W1, W2 e W3, eu não pegue, por exemplo, um desses Ws aqui e coloque um peso maior, muito maior nele do que em relação aos outros, para que eu não acabe não complicando aqui as minhas features, né. Então, usar a regularização aqui tenta deixar a coisa um pouco mais uniforme. Então você somar esse fator aqui, tenta deixar os valores mais uniformes e não tão diferentes entre si, de tal forma que, eventualmente você complique ou leve o teu modelo para overfitting. No fim das contas esse é o objetivo, tá. Existem 2 regularizações típicas, a L2, que é a norma L2 do vetor, que você vai somar junto aqui, né, a norma L2 desse cara aqui, o W, ou é a norma L1, né, você vai somar um L1 aqui, que é uma norma que é o módulo desse cara, né. As 2 têm funções diferentes, tá. A norma L2, quando eu pego, por exemplo, vamos supor que eu tenho nessa função aqui, o erro de classificação, né, e aqui está a minha regularização, quando eu combino essas 2 coisas, o mínimo do erro de classificação que antes estava aqui, quando eu somo essa parcela da regularização L2, ele puxa ela um pouquinho mais para cá, para os valores dos pesos serem menores aqui, né, isso aqui reduz overfitting, tá. Mais para frente eu vou explicar por quê, né. Mas, ele não vai ter o menor erro de treinamento possível, mas ele vai estar regularizado e vai garantir que o erro de teste seja menor. Então o erro de teste é que vai ser menor, muito embora do treinamento não seja, né. Ele é um pouquinho maior aqui, né. E a regularização, então ela tem essa cara meio, esférica, né, porque é uma distância euclidiana aqui de novo, né. A norma L2 é uma distância euclidiana. E a norma L1 que tem essa que é o módulo, tem um formato mais de um losango ali, né. E ele também puxa a solução para cá, né, então aqui está o erro de classificação, vamos supor, né, e aqui está a regularização. Então ela puxa o erro para cá, né, ela diminui os valores dos pesos e ela tem uma coisa interessante, que eventualmente alguns pesos vão ser nulos ou muito perto de zero, nesse caso aqui W1 é zero, né. Então se aquele peso é nulo, significa que talvez aquela feature ali seja irrelevante. E aí a feature x1 que multiplica o W1 poderia talvez ser removida lá do teu dataset. Então no scikit-learn lá, se você está usando logistic regression e tal, você pode colocar regularização L1, regularização L2, né, e o efeito que ela vai fazer é esse. Se for L2, os pesos vão ficar menores, né, e o erro de treinamento vai ser, menor também, mas o de teste vai ser perdão, o erro de treinamento vai ser maior, o de teste vai ser menor, vai ter uma maior generalização. E se for a L1, também vai melhorar a generalização, mas ela também permite você, eventualmente, descartar algumas features, tá. Vou mostrar aqui um exemplo de regularização L1 com a Logistic Regression. Então, para você treinar ela, simplesmente se diz o seguinte: "Ó, quero penalização L1", né. E aí ela vai fornecer aí uma interpretação e tal, né, os dados, quanto maior a parâmetro de regularização, mais você pode eventualmente descartar algum dado, né. Então, pode ser interessante aí se você quiser testar isso nos teus problemas aí das próximas aulas. Outra coisa que pode ser relevante aí é usar feature selection, tá. Vou falar também mais adiante, mas já adiantando, né. Feature selection é usar uma metodologia, algorítmica, né, em que você vai tirando ou incluindo algumas features de tal maneira a tirar algumas fora do teu problema. Existem duas maneiras clássicas de fazer isso, que é um método chamado sequential, deixa eu só voltar meu mouse aqui que saiu.
eh, sequential backward selection e depois tem o forward selection, tá. Como que você faz cada um desses caras? No backward, você começa com todas as tuas features, então se você tem, por exemplo, 4 features, você começa teu problema buscando teu problema de classificação com essas 4. Mas vamos supor que você queira eliminar uma ou 2 ou 3 features, tá. Então como que é o processo? Então primeiro o que que você faz? Você vai remover uma feature por vez, então vai remover primeiro x1, depois x2, depois x3, depois x4. Removendo uma feature, qual foi o melhor resultado? Ah, foi removendo o x4, então beleza, então você vem para cá. Ah, eu quero remover mais uma feature, então daí você vai fazer o seguinte, vai tentar remover, eh, pares de features agora, né, então, por exemplo, você já veio para cá sem x4, né, então agora você vai tentar tirar x1, x2 ou x3, né, vai continuar essa busca aqui, né, deixando só 2 features, então ou fica x2, x4, aqui esse caminho de x2, x4 vem de outro lugar, né, mas enfim, você vai repetir esse processo que eu coloquei aqui nessa primeira linha, né, para essa segunda linha tentando tirar mais uma feature. Aí aqui, sei lá, foi x4 que você achou que era melhor. Aí, né, testando o erro de classificação. Aí você vem para cá, remove mais uma, tenta ver qual delas que fica melhor, se é remover x1, x2, x3, tá, beleza. Melhor que ficou é x2. Então, se você quiser fazer um classificador só com uma feature, talvez seja melhor você usar x2. Se for 2, x2, x3. Se for 3, x1, x2 e x3, tá. É um método algorítmico, ele não vai fazer todas as buscas possíveis, porque essa árvore explode em termos de combinação, né, mas ele vai removendo sempre uma por vez, assim, e vai vendo qual que é o melhor caminho ali para tentar, fazer esse esquema de remoção de features. Também você pode fazer o forward, né, você pode começar sem nenhuma feature e vai colocando uma por vez, e vai vendo qual que é a que melhor te, né, te acrescenta aí em termos de resultado, tá. Aqui então, só para explicar, né, como que isso aqui se implementaria em Python, né, tenho 2 abordagens aqui, né, tô fazendo na mão o SBS aqui, né, esse algoritmo que vai tirando ali e tal, né, mas não precisa fazer na mão, se você quiser você pode usar o próprio SBS lá do scikit-learn, tá. Até eu acho que ele está implementado aqui para baixo, não tá. Mas enfim, a classe é essa mesma aqui, né. E aí o que ele vai falar é o seguinte: "Ó, à medida que você está aumentando o número de features, a tua acurácia aqui não está muito grande, né, então eventualmente, se quisesse usar só 3 features aqui, ó, já está em 100%, então não precisaria mais features para o teu problema. Na verdade aquelas features podem só te trazer mais overfitting, tá. Então essa análise aqui também é possível fazer. Detalhe importante, quem quiser testar isso também pode ser legal. O modelo Random Forest, ele tem um negócio chamado Feature Importance, né, que ele carrega a partir lá de como que as árvores, avaliam cada uma das features, né, e quais são as que são mais relevantes para o processo de classificação. E aí no fim, se você quiser, você pode vir aqui e pegar, importances aqui, né, que vem do forest.featureImportances lá, que é esse método aqui que está dentro do Random Forest lá do scikit-learn, né. E aí ele te ordena aqui, ó, da maior para menor, quais são as features que são mais relevantes para o treinamento do Random Forest. Então, se você quiser, de repente, até arrancar alguma fora aqui e retreinar o teu modelo olhando para isso, também pode ser interessante, tá. Então eu queria falar, né, falei bem rápido, mas o meu objetivo era esse mesmo, dessas coisas, porque eu acho que agora é mais importante vocês testarem isso do que, eu ficar falando aqui, né. Então eu vou interromper a gravação do vídeo aqui e vou falar das tarefas aí, que aí vocês vão ver onde é